Queridos, quando o pastor Nildinho e a pastora Meire me fizeram esse convite, eu fui orar a Deus para que Deus me instruísse no que falar, né? E nada mais que venha a calhar no encontro de homens do que falar sobre homens, né? E assim, Deus me deu essa palavra e eu intitulei essa palavra com o tema O Homem Maduro e os seus atributos. E eu começo vos fazendo uma pergunta retórica, aquela pergunta que eu não desejo a resposta, só quero que vocês pensem e ruminem dentro de vocês. Qual é o significado de ser homem? O que significa ser homem? Eu convido os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 20. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam como crianças. Mas, quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Se nós voltarmos um pouquinho no próprio livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, a palavra do Senhor diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, queridos, se nós formos olhar aqui, Paulo, ele nos alerta com essas passagens que a questão de ser homem, ela está o quê? O oposto de ser menino. E ela está muito ligada, pastor Nildinho, à questão da maturidade. Mas notem, ser maduro não significa envelhecer. São duas coisas totalmente diferentes. Envelhecer é algo obrigatório. A não ser naquele filme, né? O curioso caso de Benjamin Button, que quanto mais velho o cara fica, mais ele vai ficando jovem. Mas amadurecer, morre bebê. Mas amadurecer é algo opcional. Conheço pessoas que são extremamente jovens, mas a cabeça é extremamente madura. Conheço também casos inversos. O irmão que já tem mais idade, mas não tem a maturidade. E assim, tornar-se maduro, meus irmãos, é algo que requer de nós um processo. Ela não vem assim, da noite para o dia, né? Quando Davi, ele andava com Salomão, irmão Francimar, pegado, acredito eu, pegado na mãozinha dele, né, passeando pelo palácio, ele disse: meu filho, seja homem. Mas isso não tem a ver com o gênero masculino. Isso Davi já nasceu com ele. Perdão, Salomão já nasceu com ele, né? Aqui ele estava falando o quê? Da questão da personalidade, da maturidade, da hombridade, de atitudes que só se tem atitudes de homem quando de fato nos tornamos homens. A própria Bíblia diz aqui: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, certo? E eu gostaria de elencar aqui, pastor Nildinho, algumas características que eu preparei aqui quando nós de fato chegamos à maturidade, de fato nos tornamos homem. Eu acho que todo mundo já ouviu aqui aquela expressão que o cara diz: rapaz, Francimar é um homem. Meu amigo, pensa num cara de palavra, se ele disser, pode escrever. Ele não volta atrás não. Então, isso é uma característica de quê? De quem é homem. A primeira característica que eu gostaria de trazer para vocês é: o homem maduro, ele se sacrifica pelos que ele ama. Amém? Se nós formos olhar lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 26, amém? A palavra do Senhor vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse. Amém? Na própria Bíblia, nós temos alguns exemplos de sacrifício e um exemplo não tão bom. Trouxe para vocês aqui qual seria esse exemplo que não foi tão bom, irmão Tota. Lá em Gênesis 26, 9, quando Isaac, a exemplo do seu pai, né, que já tinha feito isso, quando ele chegou lá, e ele identificou a mulher dele sendo como o quê? Como irmã, né? E a deixou desprotegida.
Quando Abimeleque chegou para ele e disse, mas por que você fez isso? Ele disse, porque eu tive medo de morrer por causa dela. Então, note, irmãos, ele amava, mas ele não estava disposto ainda a se sacrificar por ela. A dizer, não, peraí, ela vai ser minha esposa, que chova ou faça sol, né? Como nós costumamos dizer. Então, esse sacrifício, queridos, ele só é visto quando de fato nós entendemos, pastor Nandinho, o que é ser um homem de fato, o que é ser um homem maduro. Um menino, se você disser assim, meu filho, vá ali comprar uma coca, se for de tarde, ele diz, ô pai, está tão quente, nesse sol quente, que dirá se sacrificar por alguém. Mas um homem maduro, sim, ele tem esse senso, ele tem esse sacrifício de se doar para os que ele ama. Aí, concernente a isso, nós podemos ver o exemplo de Jesus, né? Em Efésios 5:2, Jesus, por outro lado, ele nos mostra o verdadeiro sentido de masculinidade, né? A palavra de Deus diz, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Veja a diferença aqui, né? Isaac, ele disse que a mulher dele era irmã, porque ele teve medo de morrer por ela. Cristo, por outro lado, ele nos amou, se entregou por nós. Então nós podemos ver aí já a diferença tamanha do que é ser homem de fato. E o que é ser homem, irmãos? Ficou a dúvida, né? O que é ser homem? O que é ser homem? É ser de fato imitador de Cristo, é ser maduro, buscar, como o pastor Nildinho frisou aqui, a santidade. Se nós formos olhar aqui, esse sacrifício, ele vem de outras formas, pastor Nildinho. Por exemplo, todo sábado eu gosto de bater uma bolinha, é sagrado, é de lei. Mas aí a esposa diz, meu filho, vamos dar uma voltinha hoje com as crianças? O cara, oh meu Deus, ela sabe que dia de sábado é o dia de jogar peladinho. Para que ela inventa isso? Mas se a gente pensar um pouquinho diferente, eu jogo bola todos os sábados, por exemplo. O mês tem 4 sábados, às vezes até 5, né? Aí eu vou sacrificar aqui um sábadozinho, vou andar com a esposa e com o menino, fiz bem aos que eu amo. Tenho mais 3 ou 4 sábados para jogar bola com meus irmãos. Amém? Voltando ao exemplo, né? Diz, por exemplo, sair no sol quente. Às vezes a mulher diz, meu filho, queria tomar uma coca tão geladinha. Vá ali em Francinha comprar. Mas está tão quente, uma hora dessa, minha filha, você pedir para eu ir. Mas se você pensar, rapaz, eu vou lá, vou comprar a coca, vou fazer minha esposa feliz. É um sacrifício, talvez até simples. Mas você não tem noção do bem que você fez, o bem-estar que você trouxe à sua família. E, com certeza, a sua esposa vai se sentir muito importante. Ela vai, de fato, dizer, eu tenho um homem dentro de casa, e não um menino. Amém? Uma outra característica do homem maduro, o homem cristão, que eu elenquei aqui, é que o homem ele deve liderar a sua família na palavra e na oração, pastor Deus. 1 Coríntios 14:35. Ele fala sobre a ordem do culto na igreja. E ele fala algo bem interessante para nós homens, irmãos. Ele fala acerca das mulheres, mas algo que é muito, muito, muito importante. A palavra do Senhor diz o seguinte. 14:35. Mulheres, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Irmão, você tem noção da importância disso aqui? Meu irmão, misericórdia, quer dizer que agora tudo que ela perguntou eu vou saber. Nós não teremos todas as respostas. Mas a diferença do homem para o menino, pastor Nildinho, é que ele não se contenta em não ter a resposta. Se a sua esposa te perguntar o que porventura você não sabe, o que é que você faz? Pastor Nildinho, rapaz, minha esposa perguntou aqui, por exemplo, sobre escatologia. Eu não conheço tanto. O senhor poderia me explicar? E aí você vai se inteirar, você vai buscar, você vai fazer uma pesquisa na internet e com amor, no outro dia você chega, querida, você me perguntou sobre um assunto e eu não sabia naquela hora, mas eu fui pesquisar e gostaria de lhe explicar sobre aquele determinado assunto. Pois não. Neto, e eu me atrevo a dizer que, infelizmente, em muitos lares é o contrário. A mulher quem dá aula. A mulher quem dá aula para o marido, né? E isso, pessoal, independentemente do tempo de congregação. O marido ele tem que assumir esse papel de ser aquele que vai liderar espiritualmente a casa. E para ele liderar, só lidera quem tem mais experiência. Se você observar em qualquer campo profissional,
Se botar o menos experiente para liderar é um desastre. Não é verdade? Tem que ter bagagem, né? Tem que ter bagagem. Em outras palavras, tem que ter o quê? Conhecimento e sabedoria. E onde é que a gente consegue essa sabedoria, esse conhecimento? Na palavra do Senhor Jesus. E eu não digo, irmãos, apenas se atendo às mulheres, mas nós temos que saber orientar também nossos filhos, né? Acho que todo mundo aqui concorda que os filhos, o exemplo deles são os pais, né? Então, se você chega com o exemplo de irmão Tota, está sempre orando, está sempre olhando a Bíblia, lendo a Bíblia, seu filho vai crescer com aquilo na mente. Então ele vai dizer, rapaz, eu oro porque eu via meu pai orando. Meu pai sempre me disse que a sabedoria é algo ótimo. A palavra do Senhor é um manual de vida para a gente. Então eu vou ler, vou meditar nessa palavra, vou querer ficar sábio. Então você vai estar deixando um legado que jamais ninguém vai poder tirar do seu filho. E assim, nós precisamos entender, queridos, que nós, enquanto homens, nós temos digamos, um cargo, não seria bem esse título, mas um cargo muito importante dentro do nosso lar, que é sermos sacerdote. E isso vai ser cobrado de nós. Isso é sério, queridos. Nós precisamos, de fato, entender que o rumo que a nossa família toma, ele está sob nossa responsabilidade. Porque se você não instruir sua esposa, seus filhos, você pode muito bem levar seu lar à ruína. E assim, qual é a forma? Irmão Neto, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para que meu lar não vá a ruínas? Siga a palavra. Está aqui, irmãos. Isso aqui é um manual de vida. Quando você compra um carro novo, ele não vem com manual, né, dizendo tudo que você pode fazer e que você não pode. Está aqui o manual do ser humano. Quem criou a gente? Alguém sabe mais sobre nós do que Deus? Desconheço. Então está aqui o manual de vida. Não tem erro, é segui-lo. E assim, nós temos que colocar em prática no nosso lar, nós chamarmos a existência de Deus para o nosso lar. Na oração, orando pelos alimentos, orando por nossa família, orando pela integralidade do lar. Seja por mais bobo que pareça, pastor Edinho, um detalhe. Mas a sua família ela precisa saber que existe um sentinela que acorda cedo, que chama a existência de Deus para o lar, que seu filho ele vai crescer sabendo, no meu lar é um lugar santo, porque o meu pai ele dobra o joelho, ele ora por mim, ora por minha mãe, e ele me dá o exemplo do que de fato é ser um homem, ser um cristão, ser um homem santo. Amém? Outra característica, irmãos, do homem cristão. Irmão, se eu estivesse falando muito rápido, os irmãos me dão um toquezinho, que às vezes eu falo muito ligeiro, também. Mas outra característica do homem maduro, que eu elenquei aqui, pastor Nedinho, é que ele é forte e útil, não só ao Senhor, mas à comunidade que ele serve. Amém? Os homens, quando são chamados por Deus para serem fortes e úteis à sua família, nós podemos ver lá em Gênesis 3,19, logo após a queda, Deus não diz assim para a mulher, diz para o homem, do suor do seu rosto comerás. Então, irmãos, quem é o provedor do lar? Vamos esperar que a mulher coloque o pão dentro de casa? Ah, irmão, quer dizer que se eu não trabalho e minha irmã trabalha é pecado? Não, de forma alguma. Mas Deus diz que nós devemos ser o provedor. Existem casos e casos. Não estamos aqui para querer sermos engessados, né, pastor Nudinho? Mas eu falo isso porque, infelizmente, eu vejo que muitas vezes o homem ele quer se abster dessa responsabilidade. Não, a mulher trabalha, então deixa que ela pague as contas, eu fico em casa. Não, irmão, pelo amor de Deus. Que nós possamos ser, de fato, os provedores do lar. Como eu disse, há casos e casos. Mas o princípio que nos diz na Bíblia é que nós devemos ser esse provedor, né? Devemos ser o forte do nosso lar. Aquele porto seguro que a mulher sabe, não, eu tenho um marido que zela por mim, pelos nossos filhos, pela nossa casa. E assim, nós podemos ver que um homem, quando ele é maduro, que ele é forte, ele é útil à sua casa, ele é útil à sua comunidade, ele é útil ao Senhor. Ele é um homem que ele se exercita, ele é um homem que ele cresce profissionalmente, ele busca sabedoria na palavra do Senhor e ele busca ser útil. Ah, porque assim eu não sei pregar, mas peça a Deus, peça discernimento. Eu também não sou pregador, pelas misericórdias do Senhor que estou aqui. Mas se você de fato se dispor àquilo,
você quiser ser alguém útil, você vai ser útil para a sua casa, vai ser útil para a sua comunidade. Ah, mas é porque eu não sou eloquente, né, pastor Nilton? Mas o que você precisa saber, meu irmão, está aqui, ó, na palavra de Deus. Busque a sabedoria, peça a Deus. Lá em Tiago, acho que se eu não me engano, é Tiago 5, que ele diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e ele vos dará. Então, nós podemos ser esse homem forte, esse homem que é servo, esse homem que não tarda em ajudar o próximo. Irmão, estou precisando de você. Agora, meu irmão, o que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso lhe servir? Amém? Uma outra característica que eu elenquei aqui, do homem maduro, do homem cristão, é no falar, meus irmãos. Alguém aqui já ouviu aquele cara que diz: na minha casa quem manda sou eu, o que eu disser é lei. Às vezes muitos nós falamos isso. Só que nós não podemos, de forma alguma, pastor Nildinho, confundir autoridade com autoritarismo. Irmão, a partir do momento que você precisa dar um grito e bater na mesa, dizendo que você quem manda na sua casa, sinto lhe informar, muito provavelmente você já perdeu a autoridade do seu lar. E isso é grave. Você deve ser autoridade no seu lar, não por imposição de voz ou física. Não, se meu filho desobedeceu, eu dou uma surra, meu amigo, que eu deixo ele escambichado. O menino vai precisar, às vezes, tomar uma correção? Vai. A Bíblia diz que nós devemos corrigir com amor, né? Mas o exemplo de autoridade que nós devemos deixar para nossos filhos, para nossa esposa, é no cuidar, no servir, principalmente no servir. Porque o seu filho ele vai pensar: rapaz, meu pai é um pai assim tão exemplar que eu jamais vou querer desobedecer ele. Ele vai ter por você estima, admiração, cuidado e não medo, né? E assim, muitas vezes a gente, com as esposas, o cara está um pouco estressado, fala assim, uma forma que não deveria, e às vezes a gente pensa assim: não, minha esposa, eu sou autoridade, ela me respeita, mas às vezes nós estamos criando um trauma na nossa esposa sem saber. Então, essa questão da autoridade é algo bem delicado. Nós jamais podemos confundir autoridade com autoritarismo. Você não pode jamais querer impor ao irmão Tota que o irmão Tota concorde com aquilo que você concorda. O que você pode pedir a ele é respeitar a sua opinião, né? Mas jamais impor, seja verbalmente ou fisicamente. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Amém? E assim, queridos, outra característica que o homem cristão maduro ele tem é também na hora do falar. Ele é seletivo, ele não fala demais, ele ouve, ele presta atenção. Lá em Provérbios 10:19 diz que no muito falar não faltam transgressões. Então, aquele homem que ele fala demais, ele sempre está ali se metendo. O pastor Nildinho está aqui conversando com uma pessoa e o cara está querendo se meter, ele não sabe a hora de escutar, não sabe a hora de falar. Isso não é legal. O homem maduro não, ele sabe a hora de colocar bem as palavras. Estou conversando com os dois irmãos, estou ouvindo a conversa e ele ali me deu a oportunidade de falar. E eu penso e vou falar sabiamente. Vou colocar palavras que venham a agregar e não palavras que sejam destrutivas. Isso é algo bastante interessante e importante na conduta, na personalidade de um homem maduro, de um homem cristão. Amém? Em Efésios 4:29 diz que nossas palavras devem ser boas para a edificação, conforme a necessidade. Então, o que eu acabei de falar, se você pode dar uma palavra que ela vem para ser bênção na vida do pastor Nildinho, você vai escolher falar por falar e acabar cometendo uma gafe, ou de repente até magoando uma pessoa, muitas vezes da própria casa da gente. Criança derruba um copo, esse é um menino burro, tá? Profetiza coisas ruins sobre a vida da criança pelo simples fato de não se ater ao que ele está falando. Falar por falar, a língua desenfreada. E você vai trazendo maldição sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua esposa. Essa mulher é burra, a pessoa fala, não entende nada. Por não refrear a língua. Então isso é algo, irmãos, que nós temos que ter bastante cuidado. Bastante cuidado no nosso lar, como nós nos comunicamos com nossa família e com nossos amigos também. Amém? Queridos,
se nós pararmos e analisarmos tudo isso que foi falado até aqui, e nós pensarmos assim, tá, mas você falou aí diversas coisas, mas qual é o padrão masculino então que nós possamos seguir, para que de fato nós cheguemos a ser um homem maduro, um homem cristão? Queridos, o padrão é Jesus. Ele é santo, ele é servo, ele se despiu de toda a glória para servir, lavar os pés. Imagine você ser o filho de Deus e estar ali sendo servo. Qual foi o orgulho que Jesus teve? Ele era revestido de humildade, né? Se nós formos olhar, Jesus, ele é pronto em servir, ele é pronto em sacrificar-se, ele é pronto em amar. Ele nos amou primeiro, irmãos. Então, Jesus é o padrão correto da masculinidade, ele é o padrão correto do que é ser um homem de fato, um homem de fibra, um homem grande, um homem maduro. Amém? E assim, eu peço aos irmãos que nós possamos nos apegar mais a essa parte, de sermos de fato o quê? Imitadores de Cristo. O pastor Nildinho falou aqui sobre santidade, sobre santificação. Como podemos ser cristãos se não imitarmos a Cristo, se não buscarmos a santidade? A santidade, ela é algo, queridos, que tem que ser todo dia, ele é contínuo. Se não, hoje eu vou ser santo, aí no outro dia não sou mais santo, não. Tem que ser algo contínuo, tem que ser algo intencional. Deus, ele não nos escolheu porque nós éramos perfeitos, não. Porque ele queria que nós fôssemos imitadores de Cristo. Que dia após dia somos moldados, irmão, que dia após dia somos, se nós melhorarmos 1% por mês, por ano nós aumentamos 12% e melhoramos 12%. Então, possamos enxergar a Cristo como um alvo, como o padrão perfeito de homens. Rapaz, eu quero ser um homem que inspire outros homens. Eu não quero ser um homem que deixou um legado, aquilo era um cara que não vale nem a pena falar. Não. Vamos olhar para Cristo, nos inspirar em Cristo, que ele sim é o padrão perfeito de um homem. E tudo que nos sentimos falta, achamos aqui, na palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu espero ter acrescentado aqui na vida dos irmãos. Peço perdão se falei muito rápido, às vezes eu falo muito rápido, mas vocês entenderam até aqui, amém? Eu encerro minhas palavras aqui e passo novamente para o pastor Nildinho. Eu agradeço demais por toda a confiança, pastor Nildinho. E espero aqui ter trago algo da parte de Deus para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos.